Se ficar nesse pé, não renova. Mas o que depende? Só renova se for campeão? Só renova se o time andar melhor e conseguir uma vaga, no mínimo, uma vaga para Libertadores direta. E jogar melhor. Fase de grupos. Então uma vaga falar. direta. Então, pela tua informação, você quer saber? Já Elvis. Tô te falando a informação que eu tenho. Já Elvis. Do jeito que o time tá. São 7 rodadas que o treinador mantém o mesmo discurso. 7 rodadas. Ontem ele disse, eu até sei quais são os problemas, reconheço que temos problemas, mas precisamos melhorar como grupo, precisamos melhorar como time. Isso não satisfaz, agora, porque o time não melhora, o time não evolui, pelo contrário, o São Paulo tem os mesmos erros sempre. O Reinaldo caiu vertiginosamente, o Nenê ontem passeou em campo, o Diego Souza passou o primeiro tempo discutindo com o apitador da partida, ou não foi isso que aconteceu? O Lisieiro conseguiu fazer um gol com 3 minutos e o São Paulo parou. Ô, Fabinho, mas eu vou falar... Só deu Internacional. Todo final mas em compensação, na hora que o Aguirre, antes do jogo, o Aguirre foi ovacionado pelos torcedores. Vocês viram a cena? Jogaram ovo nele? Olha lá, Aguirre. Todo mundo ovacionado, ele teve que ir ao campo, todo mundo tirando o selfie com ele, gritando o nome dele. O torcedor do Inter está gostando mais do Aguirre que o do São Paulo. Teve uma boa passagem pelo Internacional. Foi antes do jogo, né? Foi antes do jogo. Uma hora antes do jogo, ele foi lá, os torcedores pediram a presença dele para tirar foto. Poxa, ele foi bem no Internacional. Ele foi como jogador, foi bem no Internacional. E dá um crédito aí, essas imagens aí do Twitter do Futebol Guaíba, lá do Sul. Obrigado a eles aí, essa imagem é deles aí. Olha que legal. Ó. Agora, o que eu não entendo é assim, algumas insistências que o Aguirre tem feito, né, com invenções desnecessárias. Ontem não teve invenção. O Lisieiro, não, teve. O Lisieiro é um volante. O Lisieiro é meia esquerda adaptado ao volante. Pipo, peraí. Vamos por partes. Todo mundo falava que tinha que trocar o Sidão pelo Jean. Trocou, resolveu? Não, resolveu por conta da derrota. Quase que ele faz a lampança ontem. Mas pera um pouquinho, né? O Jean pegou mais do que o Sidão. Mas quase ele fez uma... Quase ele entrega. Foi tirar, o Sidão também faz isso. Quanto foi o jogo? Então, também faz isso. Tá bom, quanto foi o jogo? 2-1. Então, 3-1. 3-1. Já teve um pênalti. Ainda não mudou nada. Continua tomando. O Anderson Martins ainda conseguiu fazer um pênalti no Damião. E foi expulso de campo. O que ninguém tá entendendo. Esse é o gol do São Paulo aí. Uma delas é o Jusilei. E outra é o Anderson Martins. Eu já falei isso. O Jusilei atrasa a saída de bola do São Paulo. É um jogador lento. Passes curtos, se jogarem Lisieiro e Hudson como os volantes, a fluência de jogo do São Paulo, a mecânica ali à frente à zaga, o dinamismo, a velocidade de marcação vai ser o dobro. O São Paulo vai ter um time muito mais ativo naquele setor, com a possibilidade até de você ter um Everton Felipe ali à frente, que vai estimular muito mais o Nenê do que esse meio-campo travado que tem o São Paulo hoje. Seria a primeira mudança que eu faria. Mas o Everton Felipe já jogou na beirada, já jogou por dentro. O jogador Jusilei, hoje eu acho que ele é um jogador que trava a saída de bola do São Paulo. Até porque com o Militão que foi embora, e tem o Reinaldo do outro lado, que está muito mais preocupado hoje em ficar de falatório, de guerre com o jogador, do que jogar bola. O São Paulo não tem esses dois laterais que antes eram as grandes armas da descida do São Paulo. E o Everton, São Paulo perdeu isso. A saída do Everton. E a saída do Everton, claro, que desqualificou completamente o ataque do São Paulo. O Nenê caiu muito de rendimento, o que é normal. Mas cai porque, não só por questão da idade, como você está colocando, Fabinho, que você até lembrou, né? Que sempre o segundo semestre dele, a partir de setembro. Sabe o que tem acontecido, Fabinho? Sabe o que tem acontecido? A saída do Everton além da saída sobrecarrega ele. Claro. O Everton é o cara que pegava a bola no setor defensivo e levava com mais qualidade ao ataque. E hoje, o Nenê tá tendo de vir até quase que o setor da intermediária defensiva para iniciar a jogada. Aumenta o desgaste dele. Tá errado. Mas por quê? Porque o São Paulo não tem volantes que vão levar essa bola com qualidade. O Jusilei vai sair pro jogo? Esquece. O Hudson hoje tá preocupado mais em cobrir a descida do Bruno Pérez do que levar a bola à frente. Então o São Paulo fica desajustado. Esquece. Se não mudar isso, se você não der 2 volantes de saída de bola pro São Paulo, mas não tem vai melhorar. Concordo tudo com você. Agora outra coisa. É chegar o momento de tirar o Anderson Martins do time, gente. Pois é. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Isso é duvidar da capacidade intelectual do torcedor. Não tá bem. Lógico, mas não tá bem. Lógico. Sei lá. Vai colocar quem? Não, o Arboleda volta na seleção do Equador agora. Ele não jogou porque estava na seleção. Não, o Rodrigo Caio no banco, né? Parou, né? Sossegou, né? Sossegou. Põe a Arboleda e o Bruno Alves, sei lá quem.
Sei lá que. Tem 2 zagueiros hoje que o São Paulo tem lá que você sabe que não podem jogar. Rodrigo Caio e o Anderson Martins. O Aguirre, se vira com o que você tem aí, meu velho. Se vira com o que você tem. Dá um jeito. Esses caras não jogam. Não jogam nada. E são protegidos por um cara que é o Jusilei. Que a única coisa que o Jusilei sabe fazer é exatamente isso. Dar combate. É se enfiar na zaga. Enfiar no meio da zaga. É um cara alto, ajuda na mão. Ponto. E mesmo assim não, porque a bola aérea do São Paulo tá um desastre. Tá um horror. Então, o Jana pegou essa daí em cima da linha, ó. E quando estava 1-0 do São Paulo, ainda teve um gol do Nico Lopes legítimo anulado. Não, aquele do Hudson dá o carrinho aqui. O São Paulo jogou 3 minutos e 2 jogadas no segundo tempo. Ponto. Acabou. Não fez mais absolutamente nada no jogo. A falta do Nenê, teve uma falta do Nenê no segundo tempo. Uma falta batida pelo Nenê. O gol que perde de cabeça na entrada da área ali. Deixa eu te falar. Essa jogada, acabou. O Inter está vivíssimo e o São Paulo game over? O Flavinho falou isso na abertura do programa. São Paulo game over. São Paulo e Grêmio ontem game over. Os dois. O São Paulo e Grêmio, abraço pra quem mesmo? A briga do São Paulo agora é conseguir a vaga de vez. São Paulo ficar... Olha o Jean lá. Fazer Se é o Sidão... Peraí, só um minuto. Ô, Pascoal, vamos lá, Pascoal. Pascoal, tô ouvindo. Pascoal, você viu o lance do Sidão? O que você achou? O Sidão é muito ruim. Pascoal, o que você achou desse lance do Jean ontem? Acontece. O quê? Acontece. O que foi, Pascoal? Acontece, de vez em quando. É bom. Mas ombrinho. Mas quase faz o gol, o cara deu um bico no bumbum do outro jogador para fazer o gol. Lance bizarro. Esse Sidão não dá pra jogar, não. Mas isso, o Sidão. Nesses dois lances aí, esse lance de impedimento também foi bem marcado. Sopa de detendo. Foi fraca sopa da detenção. Eu tinha falado, eu tinha falado, só um minuto, tinha falado pra você. Você mesmo chama você? Eu chamo o Benja. O Benja. Eu tô muito louco, Pascoal. Não sei o que tá acontecendo. Eu converso comigo mesmo, eu respondo, eu interajo, eu brigo comigo. Você tá se achando um pepinho, é isso? Eu tinha falado aqui há um tempo atrás. O Cavalieri tá de graça. Era o cara pra estar no gol do São Paulo. De graça. Também. Era a mesma ideia. O Jean não foi essa porcaria toda aí, não. Ele tava de graça. O Jean não jogou mal, não. Há quanto tempo o Cavalieri não joga, gente? Não joga, esquece isso, Não, mas ano passado ele também não foi o Cavalieri. Júlio César. Teria levado fácil o Cavalieri. Só 6 anos. Era oportunidade de negócio. Mas não era o cara pra você. Mas se você pega ele em dezembro, que todo mundo já sabia da situação. E faz uma pré-temporada, tudo, ainda mais no São Paulo. Mas ele já tem, a temporada anterior dele já não foi credenciada. Mas se você, é um fato novo. Você pega um cara desse em dezembro, trabalha com uma pré-temporada. Isso sem dúvida. É o que eu falo, ele fisicamente bem é um outro goleiro. É muito melhor que Sidão e Jean juntos. O que você ia falar? Não, pra lembrar que dos últimos 8 jogos, o São Paulo só ganhou 1. São 3 derrotas, 4 empates. E o São Paulo no segundo turno está na 12ª ou 13ª colocação. Na 15ª, eu acho. A gente já mostrou aí a classificação do segundo turno. Então lá embaixo. Mas eu acho que vale a pena a gente mostrar uma vez mais. Salvo engano, fez 11 pontos só. São Paulo e Corinthians fazem as mesmas campanhas praticamente. Campanhas ridículas, né? São Paulo tem empatado mais. São Paulo, 14ª campanha. Nós vamos colocar aqui. 14ª campanha. É horroroso. Vamos colocar a campanha. Mas eu queria entender. Não é possível que é só porque o Everton machucou que desandou a maionese. Não é só isso, ele acabou de falar. De coisa. O Facincani acabou de dar uma explicação técnica. Diferente do que você falou, o São Paulo está em 14º no segundo turno. Foi o que eu falei, animal. Olha, uma campanha lamentável. 11 pontos. De 30 pontos. Tem 2 pontos a mais que o Corinthians só. Pra quem termina em primeiro, né, a virada do campeonato, e agora... Praticamente primeiro, né? Junto com o Flamengo ali na vice-liderança e cai para 14º. Você tem de buscar a vaga na Libertadores direto e pronto. Time mal escalado, jogadores que rendendo abaixo do que deveriam render. Jogadores imprevisíveis. O time do São Paulo é lento, mas assim lento. Demora um século para dar um passe, para tomar a decisão de meio campo. Completa espaçado. Ah, mas você tem o Hudson e o Jusilei, mas espaçado. Por quê? Porque os caras não têm a mobilidade que talvez outros volantes ali mais leves dariam. Até o próprio São Paulo pode até jogar com 3 volantes, mas assim, jogar com um time mais leve. O garoto que veio da base, o Luan Pérez, bom jogador o volante, entrou bem nos jogos, põe o garoto, Jusilei, espera um pouco.
O Luan tá mais rápido aqui, eu tô precisando de um cara mais dinâmico. Joga Luan com o Hudson, com o Lisieiro, um time protegido, mas ao mesmo tempo de saída de bola. A produção ofensiva é quase nenhuma. Tudo bem, a produção ofensiva é quase nenhuma, mas a bola chega com qualidade à frente. Até o João Rojas, que começou muito bem, caiu de produção. Porque os caras ali à frente vêm para buscar esse jogo no setor defensivo, tem que correr de uma forma desguarnecida e errada, chegam cansados à frente, o São Paulo não consegue produzir com inteligência. É simples. Tá, o São Paulo precisa de uma remodelação urgente. E o próprio treinador de São Paulo, Diego Aguirre, tem que começar a descobrir... A semana passada eu disse aqui que a mensagem que chegou no Diego Aguirre era: você precisa encontrar soluções e ser criativo para encontrar essas soluções para o time de São Paulo. E essa mensagem parece que não foi compreendida. Porque o time de São Paulo apresentou os mesmos defeitos, os mesmos erros, o time não evolui, fez 1-0 e acabou tomando uma vitória, uma virada de 3-1. Consagrou o centroavante. O Leandro Damião ontem entrou bem. E o Nico Lopes também. Os dois calaram a minha... O Nico Lopes e o D'Alessandro jogou bem. Os dois de uma vez só mataram você, Benjamin. Aí arrebentaram com o jogo. O D'Alessandro jogou muito bem. Jogou bem. Jogou em terceiro volante, bem paradinho atrás, só fazendo a bola rolar. Mais duas, 3 entrevistas aí, vai ter clube se estapeando para trazer o Carilha no que vem. Eu não sei, não. Eu acho que o São Paulo é um dos candidatos. É um dos candidatos. Eu ia falar isso aí agora. Sim, mas que eu vou te falar. Se for $1 milhão de dólares, a multa do Carilli, olha aqui. Ele paga milhões e pouco. Ele paga com troco do Militão. Lógico. É a informação que eu tenho, preciso averiguar se é isso mesmo. Eu vou dizer para você, pela informação que você deu, repete a informação. Futebol é o seguinte, quando o cara já manda o recado, que já era. Qual foi a informação que você deu? Põe aí o Pascoal falando. Aí o Pascoal tem informação quente. De gente importante do São Paulo. O time do São Paulo, se não se classificar direto para a Libertadores, a vaga direta para a Libertadores, e não melhorar o rendimento do time nesses 9 jogos que faltam, o Aguirre não renova o contrato. Eu acho que seria um equívoco. Porque mas se tudo classificar bem. E não melhorar o rendimento. Aí vamos ponderar, vamos conversar a respeito. Vamos lá, eu acho que assim... Precisa melhorar o rendimento, precisa ter criatividade, ser mais objetivo, parar de pensar para trás. Pensa muito para trás, parar de pensar para trás, começar a pensar para frente. Mas... Não consegue fazer o time evoluir. O time do São Paulo não consegue jogar. Aquilo que a gente viu do São Paulo, aquele momento do São Paulo que chegou à liderança do campeonato, concordo com o Sormani que disse aqui, o time do São Paulo chegou muito cedo no ápice. Chegou num ponto muito cedo. Não foi nem cedo, acho que foi surpreendentemente no ápice. O São Paulo não era para ter sido. O Flamengo agora está evoluindo, vê como é que são as coisas diferentes. O São Paulo, para mim, faz um ano bom dentro das possibilidades. Né? Chegou ali. O ano passado quase caiu. Isso, e a liderança do campeonato foi uma ilusão, foi algo inesperado para o próprio torcedor do São Paulo. São Paulo terminou o primeiro turno. São Paulo. Sim, aí você não o São Paulo terminou o primeiro turno em primeiro lugar com 41 pontos. 3 a mais do que o Internacional, que fechou com 38. Nos últimos 5 campeonatos, quem terminou o turno em primeiro lugar foi campeão. Foi assim com o Cruzeiro em 2013. Campeão do primeiro turno foi o Cruzeiro, né? O São Paulo. São Paulo. Foi assim com o Cruzeiro em 2013, foi assim com o Cruzeiro em 2014, foi assim com o Corinthians em 2015, com o Palmeiras em 2016 e com o Corinthians no ano passado. Nos últimos 8 anos, só o Atlético Mineiro em 2012 que ganhou o turno e não foi campeão. Quem foi campeão foi o Cruzeiro. O Fluminense. Agora, sempre, desde os pontos corridos, o time que ganha o primeiro turno, ou ele é campeão ou é vice. Nunca abaixo disso. São Paulo está quebrando nesse momento, pode quebrar nesse campeonato. Essa escrita de 5 anos, não ganhando título, a gente acha difícil, e pode não ser o vice-campeão também. Eu acho que não será mesmo. Que aliás, quem faz uma campanha para isso é o Inter, não pode ser, mais não regular. Tem como ser. Não, vice-campeão, de repente não pode bater. Não dá. Ô, Sormani, você está numa reta final de campeonato. O São Paulo não consegue ganhar de ninguém. Você tem o Inter. 7 jogos sem vitória. Você tem o Inter reagindo, você tem o Flamengo reagindo. Não dá para o São Paulo ser vice-campeão. Não dá. A tendência é essa, mas a possibilidade, matematicamente okay. é possível que o São Paulo termine vice-campeão. Palmeiras, Flamengo, Internacional.
estão num momento muito melhor. Não dá para comparar, não dá largada pro São Paulo. Não dá para comparar. Né? Existem outros times que estão aí e continuam patinando no campeonato. No caso, o Atlético Mineiro, que patinou de novo. E esse pode perder a vaga pro Santos. Esse patinou de novo. Sim, o Santos está também com esse chamado viés de alta, que está brigando agora por uma vaga direta na Libertadores. E já jogou com o Corinthians, entendeu? Já jogou com o Corinthians. Então, quer dizer, não tem mais trauma pela frente. Para você ter noção. O Santos não tem mais o Corinthians pela frente. O comparativo no momento do São Paulo tem. O São Paulo fez. O São Paulo já é outra história. O São Paulo é na arena do Corinthians o jogo. O São Paulo fez 2 jogos contra os principais candidatos naquela ocasião ao título, o Palmeiras e o Inter. Ele foi amassado pelos dois. Perdeu de pouco do Inter, perdeu de muito pouco do Palmeiras, né? Então assim, para você ver o comparativo. Agora, nessa história do Aguirre, de renovar ou não renovar, apesar dos pesares de críticas sendo feitas agora, a gente tem que entender também um outro lado. São Paulo não tem um elenco tão recheado assim de jogadores, por mais que ele pudesse fazer coisas diferentes aqui, a gente tem soluções e tem explicado, dá. Mas só tem uma competição. Mas tem outras peças, mas o São Paulo assim, também carece de peças qualitativas, de mais gente decisiva. Assim, explica pro torcedor. Eu sei, então. Explica. Primeiro, explica por que saiu da Copa Sul-Americana. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Por que ele saiu da Sul-Americana? Porque a diretoria também focou o brasileiro. Vamos botar nessa conta da diretoria também. Tem culpa também. Vamos botar na culpa da diretoria. Escolhe sozinho, não. Vamos botar na culpa. Deixa eu falar pra você. Aquela entrevista do Aguirre lá pro Uruguai, que ninguém lembra. O Aguirre deu uma entrevista pra Rádio Uruguai. Ele foi perguntado sobre. Ele falou: Por mim, força máxima nas duas. Eu, como uruguaio, gosto de competir até nesse tipo de competição com a predileção que eles têm, que é por Copas.